Vamos lá, a gente está no Daf Ain Rei Amud Aleph, na quinta linha de expressão, a última palavra. Amarabilda, fala Rabilda, Anaravkei de Armeai Demasia. Eravkei é um saco onde eles colocavam shmarim, onde colocavam a borra da uva para tirar o pouquinho de vinho que sobrou, que tem na borra da uva, eles conseguiram tirar mais um pouquinho. Então, se eu tenho um saco onde eles colocavam a borra do vinho, demasia, tem vários tipos, certo? Tem tipos diferentes, então a casterização dele para tirar todo o vinho desse que pertence ao goi, todo o vinho de Ainesef, para poder tirar tudo isso, então tem maneira diferente de casterizar, depende de que produto era feito esse saco. Então, se ele é feito de demasia, se ele é feito de cabelo de pessoas, às vezes eles produziam isso com cabelo de pessoas, Medihan, então é só passar uma água e acabou. O cabelo não absorve o líquido, o cabelo não absorve o vinho, então passa uma água e acabou. De ambra, se ele é feito de lã, que absorve um pouquinho mais, menagvam, precisa fazer aquela limpeza especial que a gente falou, né? Se a gente passar água, tem que jogar lá cinzas e depois passar água para realmente tirar toda a umidade, tirar todo o vinho que está absorvido lá. De kitnas é feito de pistan, é feito de linho, que ele absorve muito aparentemente, meiashnan. Tem que esperar passar 12 meses e só depois dá para usar isso para outras coisas, porque o vinho de ANS fica absorvido lá. Vica catra, e se tiver nós, se for feito de qualquer um desses três tipos, se ele tem nós entre um fio e outro, Chareleu, precisa abrir os nós, precisa soltar um pouquinho os nós para a água passar dentro, porque se não soltar o nó, pode ser que o vinho entrou justamente ali onde estava o nó, ficou absorvido lá dentro, fica lá uma bolinha de vinho, e aí quando você joga água, quando você faz todos os processos de limpeza, isso daqui não ajuda, porque o vinho fica lá absorvido, então se tem nós, precisa tirar o nó. Anei de kulei vechalata de armeai. Outro tipo de produto, vamos ver aqui rapidinho, cesto, certo? Se tem uma cesta, aquelas cestas feitas de madeira, muitas vezes, então se tem uma dessas cestas, de coleção cestas, haleta kaveret shel shvatim, é um lugar onde eles messanenim, onde eles filtram o vinho. Então aqui também é uma cesta onde colocaram uvas com vinho, um filtro de vinho, esses daqui também, de armeai, que pertence a um goi, e lá tem vinho de Ainese, que se eu quiser cacherizar isso, o que eu preciso fazer? Se ele for costurado, se ele for produzido, certo? Aquelas cestas de madeira de antigamente, que eram bonitinhas, feitas à mão, então se ele for feito de havlei de tzurei, um tipo específico de material, medihan é só passar uma água e a água já tira todo o vinho. Agora, se ele for feito de tzavta, um tipo de erva, um tipo de planta, lenagvan, aí precisa fazer a limpeza especial com eferimaim, com cinza e água. De kida, se ele for feito de pistan, se ele for feito de linho, meiashnan, aí precisa esperar passar 24 horas, veit belki treichareleu. E se ele tem nós, eu preciso soltar os nós e somente depois eu posso fazer a limpeza. Se eu fizer a limpeza enquanto os nós estão feitos, o vinho não vai sair. Itmar. Foi dito o seguinte, sabe? Veremos a muda em Rei Amud Bet. Amaret Yoshit Adolagat. Um amaretz é alguém que geralmente ele não toma cuidado com questões de pureza e impureza, e ele estava impuro e encostou, colocou a mão no gato. Gato é aquela bacia, um lugarzinho grande onde amassavam as uvas para produzir vinho. Então, se o amaretz que ele está impuro, ele esticou a mão para colocar a mão no gato, venagabesh-kolot, e aí ele não encostou no vinho, ele encostou nos cachos de uva que estão em cima. Às vezes, quando estão pisando as uvas, tem muito vinho embaixo, e tem cachos de uva que ainda estão inteiros, que eles ficam um pouquinho mais para cima. O cara encostou no escola, encostou no cacho de uva. Discutiram em relação a isso, cada uma opinião fala, olha, o cacho de uva que ele encostou e o que está encostando nesse cacho, isso daqui está também, mas todo o resto está taor. E aí, se tiver muita coisa, tiver uma quantidade grande de vinho lá, então o que ficou também, ele se anula perante o que está taor, e o cacho de uva eu vou ter que tirar, porque o cacho de uva ficou também devido ao amaretz que encostou, certo? O amaretz não cuidava com pureza e impureza, pode ser que ele estava impuro, impurificou o escol, só que a impureza que ele passou por escol não transmite para todo o resto. E outra opinião fala que não, na hora que ele encostou na escola, ele encostou no cacho de uva, o cacho de uva se impurificou o vinho que está ali encostado nele, e essa impureza se espalha por todo o vinho, é uma coisa só, não dá para separar o vinho que está encostado na escola de todo o resto.
Assim discutiram Rebbe e Rabi Hia. Pergunta Gemara, o Leman da Mareshkov, de acordo com a opinião que falou que somente o cacho de uva e o vinho que está em torno do, mas todo o resto está tahor, mas na Meadetan, como ele separa isso, diferencia isso do que aparece na Mishnah, fica na pausa, desculpa. Voltei. Meadetnan, o que está escrito na Mishnah é o seguinte: Sheretz Shenitzá Barechaim. Se encontraram um Sheretz no Rechaim. Sheretz é um animal que ele é impuro, ele impurifica o que ele toca, comidas que ele toca, então encostaram ele. Rechaim, aqui, geralmente Rechaim é o lugar onde moem trigo, mas aqui está tratando de um lugar onde estão produzindo óleo. E aí tem o óleo e tem as azeitonas em cima. E o Sheretz encontraram Sheretz ali no meio do Rechaim, em nome também, ela makom magal. Se encontraram ele no Rechaim, ele só impurifica o que ele encostou, certo? Encostou em 3 azeitonas, impurifica as azeitonas. Vem Miami, acho que me alegro, mas se o lugar estava cheio de óleo, certo? Se todas as azeitonas estavam conectadas uma para outra através do óleo, a col também está tudo impuro. Então, perdão, mas é o seguinte, de acordo com a opinião que falou, que quando o amaretz, que ele está impuro, encostou no cacho de uvas, isso impurifica somente o cacho, o vinho que está ali em volta, mas não todo o vinho, qual a diferença do caso do sheretz, que encostou nas azeitonas, e quando está cheio de óleo, a impureza dele vai para a azeitona impurifica o óleo, impurifica todo o óleo que se encontra lá. A gente não fala que está impuro só o óleo em torno da azeitona, qual a diferença? Responde Agmará, atam lo mifsak velo mideach amafsek eshkolot. Fala, mas é diferente. Lá, você tem a azeitona encostando no óleo e acabou por aí. Não tem nada separando entre a azeitona e o óleo. Aqui tem o galho do cacho. Não é que ele encostou, não é que tinha uma montanha de uvas, ele encostou na uva e a uva está encostada no vinho. Realmente, nesse caso, impurificaria tudo. Mas aqui é um cacho de uva. A uva que ele encostou não está encostada nas outras uvas. A uva que ele encostou só chega nas outras através do galhozinho. Então, tem aqui algo que intercede entre a uva e o vinho. Por isso, a impureza aqui é menor. Quando o Rabi Irmia teve uma situação dessas, ele perguntou, Rabanan falaram para ele, tem que dizer que foi para o filho de Rabi Irmia, que deveria na hora que ele perguntar, o Rabi Irmia, o filho dele perguntou, Rabanan falaram para ele, que de acordo com a opinião, que somente o cacho de uva e o que está em volta fica impuro, mas todo o resto do vinho que se encontra lá, ele está puro. Sim, a Gemara lá em cima não sabe quem falou o que, se foi Rebbe ou Rabi Hia, um falou isso, um falou aquilo, então na hora que foram lipsok alahá, não falaram Rebbe ou Rabi Hia, falaram como é a alahá específica, certo? Vamos lá. Próxima Mishnah. Essa Mishnah fala sobre alguém que comprou objetos de um goi, comprou utensílios, pratos, garfos, facas que pertencem a um goi. Isso daqui às vezes precisa ser cacherizado, às vezes tem que só levar no mikve, situações diferentes. Então fala a nossa Mishnah. Alguém que compra um kleitashmish, um objeto, um utensílio para servir de comida, certo? São coisas ligadas a seudá, como vai aparecer na Gemara, pratos, garfos, copos, etc. Etchedar kolet bil yatbil. Utensílios que geralmente não são usados para nada quente, só se usa para comida fria. Isso daqui só precisa levar no mikve e acabou. Certo? Todo alimento, todo utensílio que é comprado de um goi precisa ser levado no mikve. Então, um copo, por exemplo, que geralmente é usado para bebidas frias, só leva no mikve e acabou. Leagil e agil, um utensílio que geralmente é usado com comida quente, precisa fazer agalá, colocar na água quente. Lelaben baur, utensílios que geralmente são colocados no fogo, como a Mishnah vai trazer alguns exemplos, e Laben Nour, para cacherizar, ele tem que passar no fogo, que é chamado de libun. Libun é deixar isso daqui no fogo para realmente queimar. Então, por exemplo, a shafud, askela melabnam baur. Então, shafud, que é o Shipudim, certo? Aqueles espetos onde faz churrasco. O askel é uma grelha de metal, por exemplo, que isso daqui fica diretamente no fogo. Então não é colocado com água quente, é grelhado, é diretamente a comida no fogo. Então a gente tem situações em que a comida fria leva no mikve e acabou. Situações em que a comida quente, mas é um cozido que tem lá água. Isso daqui é chamado de cozido. Então já que tem água, precisa a cacheirização através da agalá. Colocar na água fervendo. Agora, se é uma coisa que é sem água, é feito diretamente no fogo, ou grelha, ou tipo um churrasco, por exemplo, eu preciso colocar no fogo para cacheirizar. O modo como ele é usado é o modo como a comida proibida foi absorvida dentro dele, é o modo de cacheirizar. A sakin, shafá veiteorá, uma faca,
afiar a faca na pedra, isso daqui já cacheriza. A faca também, ela absorve por fora, fica preso por fora, qualquer tipo de sujeira, de impureza fica preso por fora. Na hora que eu passei essa faca, limpei ela tá cheirada com uma pedra, né? Que aí realmente alisa ela e descasca talvez um pouquinho. Tana, fala pra gente, Agmará, aparece na Braita. Vekulam tzechin tvilah be'arba'im seah. Todos esses, depois da castigação, depois que você comprou, fez a galá. Joe, só explicando aqui o contexto. Geralmente a gente compra uma coisa nova, nunca foi usada, certo? Você comprou uma coisa da fábrica, tá na caixa, bonitinho, isso daqui nunca foi usado, você leva no mikve e acabou. Mas às vezes eles compravam coisas usadas, potes usados, pratos usados, garfos usados, aí tinha que passar pelo processo de cacherização. Vem a Braita e fala, depois de cacherizar, depois você fez a galá, você fez libun, você fez o que tinha que ter sido feito, água quente ou no fogo, tem que levar no mikve também. Minale Mile, da onde eu sei que mesmo depois da cacherização, ainda assim tem que levar no mikve, amarava da marca está escrito no Pasuk, pode levar a Shiravó Baesh, Tavir o Baesh, Vetaher. O Pasuk fala que tudo que foi usado no fogo, quando Bnei Israel guerrearam contra Midian, quando eles conquistaram e venceram Midian, eles trouxeram um monte de objetos que tinham em Midian, pratos, garfos, facas, copos, etc. E aí o pastor fala, olha, tudo que Midian usavam no fogo, como espeto, como grelha, vocês têm que passar no fogo para queijar, vetaher, e purifica, certo? Esse vetaher tá sobrando, apesar de deveria ter escrito, tá vendo? Tudo que é usado no fogo, passa no fogo. Acabou por aí. O que é vetaher? O pastor vem te dizer que tem mais uma tará, tem mais uma purificação a ser feita, que é levar no mikve. Tane Barcapara, Barcapara ele tem outra fonte para isso, o Pasuk fala que os utensílios eles têm que ser cacherizados bemei nidá. O que é mei nidá? Geralmente, mei nidá geralmente significa purificar alguma coisa através daquela água que é uma mistura da cinza da vaca vermelha com água. Isso daqui é chamado de mei nidá. Então, a priori, quando eu passo for bemei nidá, significa que precisa realmente jogar essa água em todos os utensílios para purificar, como se ele tivesse impuro para algum morto. Então, mas no passo está escrito Bemenidá. É somente a palavra geralmente ela vem diminuir alguma coisa. Tá lá, que ele vem diminuir, vem cortar o passo em dois. Em que matou Bemenidá? O que a palavra Bemenidá vem dizer? Vem dizer que todos os utensílios que eles passam por toda essa purificação, eles têm que ser colocados numa água, numa mikve, onde uma mulher pode se purificar. Então tem que ser um lugar onde tem Arbaim Seah, onde tem essa quantidade. Ou seja, todos os kelim, todos os objetos depois que eles são depois que eles são cacherizados, eles têm que ser levados no meio. Então a gente tem duas fontes para isso, que depois da cacherização, você cacherizou um utensílio usado de um goi, você tem que levar ele no mikveh para poder usar, a palavra vetaher e a palavra bemenidá. E a Agmará fala, itzrich lemikta vetaher, itzrich lemikta bemenidá. A Agmará fala que o Pasuk tinha que trazer os dois. As duas fontes são obrigatórias, não dava para conseguir chegar na conclusão correta somente com uma. Por quê? Ikata vetaher, se tivesse sido somente vetaher, Navamina vetaher, kodo. Eu pensaria, olha, depois purifica, quer dizer, purifica, leva, coloca num potinho de água, quer dizer, põe na chuva, algo do tipo. Eu não saberia que precisa de uma quantidade grande de água. Eu pensaria, olha, vetaheira, dá uma purificada, mas purificada ninguém sabe quanta água precisa, então talvez numa quantidade mínima de água tá kasher. Então a Torá escreveu bemenidá para dizer que precisa de arbaim seah, precisa de um mikveh completo, com seus 600, 700 litros. E se o pastor tivesse escrito somente que a purificação é bemenidá, avamina, shemesh kenidá, eu pensaria que igual a nidá, a purificação dela para coisas que estão impuras ligadas, menidá aqui não se trata justamente da nidá, se trata muitas coisas que estão impuras pelo morto. Alguma coisa está impurificada pelo morto, alguém que ficou impuro por causa de morto, ele se purificou, a purificação dele acontece somente no dia seguinte, ou seja, só depois do anoitecer ele se purifica. Então ele ia no meio de dia, à noite ele estava puro. Então, se tivesse escrito o pasuk somente Bemenidá, eu pensaria igual Nidá, que estava na Vetaer lealtar. Veio o pasuk que fala Vetaer, para dizer que a purificação é na hora que foi no meio, na hora que eu levei o clima no meio, ele já está puro, não precisa esperar anoitecer. Nidá, a gente tem o conceito de Nidá principalmente ligado ao relacionamento de marido e esposa, é um outro tipo de impureza, mas às vezes Nidá é realmente, antigamente, quando eles cuidavam mais de pureza e impureza dos objetos também, para comer a comida com tará,
eles não misturavam coisas impuras na alimentação, então lá uma mulher que ela foi no mikve para se purificar de nidá, ela só vai poder encostar no objeto depois que passar um dia. Então eu poderia pensar que aqui também, o objeto que eu comprei do goi, ele vem no mikve, ele só fica puro no dia seguinte, vem a palavra vetaher para dizer que a tahara, a purificação é na hora que se levou no mikve, está puro. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, afilo kelim chadashim bemashma. Fala Rav Nachman, não de Rav Baravua, apesar do pasuk que falou da obrigação de levar os objetos que pertencem ao goi no mikve, ele está falando de objetos que já foram usados, que pertenciam ao goi, mesmo assim, fala Rav Baravua, que mesmo objetos novos, se eu comprei um novinho do goi, ainda assim ele tem que ser levado no mikve. Por quê? דעה ישנים ולבנם כחדשים נמו ואפילו חיבה טבילה, porque um cli usado que eu coloquei no fogo, certo? Um espeto, uma grelha que eu coloquei no fogo, ele vira como novo, eu queimo tudo que tem lá, e mesmo assim precisa ir no mikve. Então eu entendo daqui que mesmo algo novo, mesmo objeto comprado novo de um Oved Kohavim, de um goi, precisa ser levado no mikve, embora o pastor esteja falando de objetos usados. Mativ la Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet, Yache filososa de Sarbelanami, pergunta Rav Sheshet, então peraí, se você está falando que mesmo objetos novos têm que ser levados no mikve, então mesmo Mazusa de Sarbela, deixa eu ver isso rapidinho, Rashi fala, tesoura, as tesouras de um sapato, as tesouras como chama? Do barbeiro também tem que levar no mikve? Amalei Klei Seudá muriu para achar. Falou para ele, não, o pasuk falou somente de Klei Seudá. Os exemplos de utensílios que aparecem no pasuk de Midian, que tem que ser cacherizados e levados no mikve, são Klei Seudá, são objetos que servem para alimentação. Então só esses têm a obrigação de levar no mikve. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, lo shan ela belekuchim o que maseh she'ayav, al sheulim lo. Fala Rav Nachman, não de Rav Baravua, a gente aprende do pasuk que trouxe justamente os kelim que pertencem a Midian, que somente kelim que foram comprados, que foram adquiridos do Oved Kohavim. Quando o Yehudi comprou alguma coisa do Oved Kohavim, aí ele tem a obrigação de levar no mikve, mas se for shaul, se for somente emprestado, não precisa. Certo? Porque o pasuk falou de tudo que foi conquistado e foi tirado de Midian, ou seja, os Yehudim compraram, adquiriram isso, mas o que é emprestado só não precisa. Rav Yitzchak bar Yosef Zavan Maga de Marda Meovet Kohavim. Rav Yitzchak bar Yosef ele comprou, era um utensílio feito de barro, de madeira, de um Oved Kohavim, é um negócio feito para tirar o pão, se eu não me engano, para tirar o pão do forno. Ele pensou, olha, eu vou levar no mikve, a priori é um objeto comprado do Oved Kohavim, que tem contato com comida, precisa levar no mikve. Amarleu Rabanan Rabi Yaakov Shmei falou para ele, um dos Chachamim que estavam lá, que chama Rabi Yaakov, Ledidim faixa eliminei de Rabi Yochanan me ensinou essa alahá, que o que? Klei matechot amunim parashá. Que a Torá, quando a Torá trouxe os exemplos dos objetos pegos de Midian que tem que levar no mikve, ela falou de klei matechot, objetos feitos de matéria, de metal. Só tem a obrigação de levar no mikve objetos de metal, mas objetos de barro não precisam. A Maravashi fala Ravashi, Anikleis Ruchit, objetos feitos de vidro precisam, não? Oi, Vekinistabro, este é um takanaki kleimatechodamo. Fala Ravashi, olha, objetos feitos de vidro, já que se eles quebram, dá para consertar eles, igual objetos de metal que quebram, que dá para consertar, então sim precisa levar no mikve, certo? Embora o vidro ele vem da areia, ele vem da terra, mesmo assim, já que ele é de certa forma parecido com kleimatechot, com objetos de metal, tem que levar eles no mikve, só que me dera banana. Objetos de metal, a obrigação é de oraita, objetos de vidro é de banana. Cunha pligue baravacha veravina. Cada marca tchilatov e cada marca sofó. Cunha é um objeto feito de barro, só que ele é tipo porcelana, que ele é meio vidrado na parte de fora. Eles passam alguma coisa parecida com vidro, uma película. Então, uma opinião fala, a gente vai de acordo com o começo. Ele era de barro, não tem que levar no mikve. E outra opinião fala, não, a gente vai de acordo com o fim. Já que no fim ele tem essa película de vidro, precisa levar no mikve. Veja que sofó, ela cai igual ao fim. Já que no fim ele é meio de vidro, precisa ser levado no mikve. E valeu, pergunta Gamara, mashkanta mai. Mashkanta é algo que está de mashkon, é algo que foi deixado de garantia no Yehudi. Então o Yehudi emprestou 10 mil shkalim para o Goi, e o Goi falou, tá bom, esses 10 mil shkalim eu estou pegando emprestado, vou deixar garantia o meu jogo de pratos de vidro. Preciso levar no mikve ou não, certo? Se eu for usar isso, eu tinha permissão de usar, mas não é meu, pertence ao Goi. A gente falou que algo que é emprestado do Goi não precisa levar no mikve. A pergunta é algo que foi deixado comigo de garantia para um empréstimo. A priori, eu ainda vou devolver, então é como se fosse emprestado.
Precisa mikve ou não? Amar Mar Baravashi falou, Mar, filho de Ravashi, Abba Mashken Leovet Kohavim Casa de Caspa. Ele contou o seguinte, falou que o pai dele certa vez emprestou dinheiro para um goi, e o goi deixou com ele, de garantia, um copo de kesef, um copo de prata. Veat Beleivei bem. E Ravashi, quando quis usar esse copo, ele levou no mikve antes de beber. Veloiadana, mas eu não sei porque ele levou. E Mishum de Kassavar Mashkanta Kisvinei Damei, se ele levou no mikve porque ele souber, Ravashi souber que o que é deixado de mashkon, de garantia, é como se fosse uma venda, certo? É uma venda temporária, mas é uma venda, não é igual ao empréstimo, e por isso ele levou no mikve, e Mishum de Hazevet Kohavim e Data Leshkuei. Ou talvez não, talvez ele levou no mikve porque ele percebeu da conversa com o Vet Kohavim, com esse goi que tinha pego o dinheiro emprestado, que ele não tinha intenção de pegar a garantia. Às vezes a garantia valia mais do que o empréstimo, mas ele percebeu que esse Vet Kohavim, que pegou o dinheiro emprestado e deixou o copo de prata, não tinha intenção de pegar o copo de prata de volta, ele não ia pagar e foi embora. Então Ravashi entendeu que esse copo de prata se tornou dele, por isso ele levou no mikve. Então não ficou claro, a Gemara não conseguiu chegar na conclusão se algo que foi deixado de garantia, de mashkon, precisa ir no mikve ou não. Fala Braita, aloqueia alguém que pegou, certo? Uma Braita mais detalhada do que a gente já falou até agora, alguém que pega um objeto de um Oved Kohavim, um copo, um prato, utensílios de comida. Dvarim shelo nishtamesh bahem, coisas que o Oved Kohavim não usou, certo? Novinhos. Matbilam ve'terim, leva no mikve e acabou. Objetos novos, só levar no mikve. Dvarim shelo nishtamesh bahem alitzonen, utensílios que foram usados somente para coisas frias, como kosot, ve'kitoniot, tzlochiot, copos, jarros e pratos. Mas só passar uma água e levar no mikve. Vem teorim, eles estão puros, pode ser usado. Alimentos, pratos que foram usados, pratos, panelas, por exemplo, que foram usados com água quente, que gona Yoruba, como Kemoson, o Mechamei Hamin, certo? São panelas, panelinhas, lugares onde eles costumam esquentar comida, eles costumam esquentar água quente. Magilan precisa fazer a galá, certo? Colocar na água fervendo. O Matbilan vem teorim. Aí você leva no mikve e está puro. Utensílios são usados diretamente no fogo, sem água, certo? Diretamente no fogo, que gona shipudim, como espetos de churrasco, veaskelaot, ou grelhas, melabdam, precisa fazer libun, colocar no fogo, o matbilam ventorim, depois ela no mikve e tateor. Vekulam shenishmesh, agora todos esses utensílios que precisa fazer tvilá, precisa fazer agalá, precisa fazer libun, todos esses utensílios, se o cara usou, se o Yehudi usou antes de fazer tvilá, antes de fazer agalá, ou antes de fazer libun, ele não cacherizou e não levou no mikve, tem uma opinião que fala que a comida que ele usou, que ele cozinhou nesse alimento está proibido, e tem uma opinião que fala que está permitido. Qual a machloket entre eles? Locacha. Que mandamar não tentar bligar masura, que mandamar não tentar bligar mutar. A machloket entre eles é com relação a uma discussão que a gente viu no passado, não tentar bligar. Algo que lhe dá um gosto ruim, certo? Um alimento que lhe dá um gosto ruim. Ou seja, eu comprei do goi uma panela. Essa panela não foi usada há muito tempo. O alimento proibido, absorvido dentro da panela, ele não tem um gosto bom já, porque já passou mais que 24 horas. Tem uma opinião que mesmo assim é proibido, tem uma opinião que é permitido. Então, a Braita que falou que se eu usei a panela do Oved Kohavim antes de cacherizar ela, está proibida a comida que eu cozinhei lá, é a Braita que segue a opinião que algo que dá um gosto ruim continua sendo proibido. E a Braita que falou que se eu usei antes de fazer a galá, está permitida a comida, segue a opinião que não tem que mutar, que é algo que dá um gosto ruim e não proíbe. Pergunta a Gemara, o lemanda não tem que mutar, eu dei Kohavim da Sarachmanei Mashkachad lá. Pergunta a Gemara, olha, deixa eu entender uma coisa. Tem uma opinião que diz que tudo que não foi usado nas últimas 24 horas já não tem tamlifgam, ele já dá um gosto ruim. Então, na guerra com Midian, por exemplo, quando a Torá falou que tem que fazer a galá em todos os objetos que pertencem aos Midianim, a priori lá, durante a guerra, você não sabe, os objetos que estão lá talvez foram usados faz muito tempo. Então, por que a Torá proibiu? Porque a Torá mandou cacherizar. De acordo com a opinião que não proíbe, por que teve que cacherizar? A Maravia Breitravona, a Torá, ela que deu bate uma bilvado. Mas realmente, de acordo com essa opinião, a Torá só obrigou a levar no mix, só obrigou a fazer a galá em objetos que eles eram beneiomam, que eles foram usados dentro das últimas 24 horas. De lá não tentam livgamo, porque eles não dão um gosto ruim. Mikan vela klisterei, pergunta a Gemara, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Se eu sei que a panela foi usada nas últimas 24 horas, eu faço a galá.
Mas se eu comprei uma panela que eu sei que já passou mais que 24 horas, não preciso fazer a galá. Para que eu preciso fazer a galá? Arei o gosto que tenho absorvido. É um gosto ruim. Responde a gente proíbe, a gente obriga a fazer a galá mesmo no objeto que ele não foi usado nas últimas 24 horas, para a pessoa não acabar usando um que foi usado nas últimas 24. A verdade é que pela Torá só tem que fazer a galá, o libun, ou cacherizar, o que foi usado dentro das últimas 24 horas para um alimento proibido, pelo Oved Kohavim. Mas se foi usado há mais de 24 horas, não precisa. E Rahamim decretaram que tem que fazer para a gente não acabar se confundindo entre os dois. E a outra opinião, que disse que algo, mesmo que ele dá um gosto ruim, ele continua sendo proibido, ele entende que, olha, mesmo a Kderá no próprio dia, no dia que foi usado, isso daqui também dá um gosto ruim. Então, mesmo que a gente explique que o Passuco está falando somente de objetos que foram usados no próprio dia, somente esses têm a obrigação de cacherizar, mesmo de acordo com a opinião que algo dá um gosto ruim é proibido, ele entende que no mesmo dia também se estraga um pouco. Então, mesmo esses objetos que foram usados naquele próprio dia, eles também têm um gosto ruim, eles também proíbem o alimento, por isso tem que ser cacherizados. Então, paramos por aqui, falta menos que um daf. Escolha